E aí, pessoal, beleza? Continuar então com o nosso curso de preparação para certificação da Amazon, Arquiteto de Soluções, Associate. Na aula passada foi mais uma introdução assim, dos assuntos que a gente ia ver, e na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o S3, falar e terminar, né, sobre o S3 e o Glacier, ou Glacier, né, que são serviços de armazenamento aí que a Amazon usa, tá? Antes de começar o conteúdo propriamente dito, bem, a gente deu uma olhada na aula passada nesse site aqui, que é o site que a Amazon centraliza as informações as informações, enfim, a documentação necessária aí para fazer a certificação, né? E tentar aumentar as tuas chances de passar nessa certificação. Eu expliquei aqui que a gente pode fazer o download de um guia do exame, é, enfim, tem vários recursos aqui que a gente pode utilizar, né, para tentar nos aprimorar cada vez mais. Eu comentei da questão do exame prático, que é como se fosse um testezinho só para ver como tu tá, ele custa US$ 20. Mas se tu passar nele, tu não vai passar na certificação, igual tu tem que fazer o exame de certificação. Então, na verdade, esse testezinho é só para ver como tu tá e não tem. Tu vai gastar ali US$ 20, mas tu não vai ter nenhum benefício a não ser testar os teus conhecimentos para ver se tu tá pronto para gastar os US$ 150 e fazer o exame, né? Aqui mesmo a gente tem, só para a gente ter uma ideia das perguntas que caem no exame, eles têm aqui um download de exemplo de perguntas, o estilo de perguntas, né? E aí clicando ali ele abre então alguns exemplos de perguntas. Ó. O problema é que aqui tá em inglês, né? Mas aqui a gente. Ah não, aqui está em português. Eu tinha aberto um outro ali que estava em inglês. Então, por exemplo, né? O Amazon Glacier foi projetado para escolha duas respostas. Daí a gente tem ali algumas opções que a gente pode utilizar. Claro que uh, depois dessa aula, de repente, a gente vai abrir aqui, né? Ele não é específico sobre armazenamento, esses exemplos de pergunta, mas ele tem algumas coisas bem interessantes para a gente ter uma ideia conceitual, né? Uma ideia do estilo de perguntas. Então, elas geralmente são bem reflexivas. O Glacier, que é o armazenamento lá. Então, se tu conhece o Glacier, as principais funções do Glacier, tu vai ver aqui, ó, armazenamento de banco de dados ativo. Não, não é. Ah, dados com pouca frequência. Bem, se tu conhece um pouco do Glacier ali, tu sabe que é um tipo de armazenamento de arquivos para bastante tempo, né? E geralmente para ser acessado com pouca frequência. Então é uma opção que tu marcaria ali. E aí tem outra, arquivamento de dados, pode ser, porque ele arquiva dados, né? Dados acessados frequentemente. Não, não é para dados acessados frequentemente, esse não é o objetivo do Glacier. Dados que são armazenados em cache? Não, também não. Então a resposta certa é o dados com pouca frequência e arquivamento de dados. Tu conhecendo basicamente o Glacier, tu já conseguiria responder essa pergunta. E aí a gente tem outras aqui, né? De outras de outras de outras matérias, enfim, né, dentro do que é pedido na certificação, para ter uma ideia mesmo. Isso aqui não é um teste aqui que a gente tá fazendo aqui, nem exatamente sobre o conteúdo. É para ter uma ideia do estilo de perguntas que vão vir na prova, né? Ele dá alguns exemplos da vida real, assim, né? Por exemplo, aqui, o front-end da sua aplicação web consiste em várias instâncias EC2. Então, primeiro, tu tem que saber o que é um front-end. Né? Essa é uma definição a nível de TI, de informática mesmo, né? Front-end é a frente da tua aplicação, que vai provavelmente ter contato com o usuário final. Consiste em várias instâncias EC2. Bem, aí tu tem que saber o que é uma instância EC2, né? No primeiro curso que a gente fez, que é o AWS Essentials, a gente conversa bastante sobre essas instâncias EC2, então isso tá bem tranquilo. Então, front-end de sua aplicação consiste em várias instâncias EC2 por trás de um Elastic Load Balancer. Então, ela está por trás de um balanceamento de carga da Amazon, que é um serviço que a gente também viu no Essentials. A gente vai rever aí mais com foco para certificação aqui nesse curso também, tá? E você configurou o Elastic Load Balancer, né, o ELB, para executar verificações de saúde nessas instâncias do EC2. Então, o Elastic Load Balancer ele tem a opção de verificar a saúde das instâncias. Né? Então, se uma instância for reprovada nas verificações de saúde, qual declaração será verdadeira? E aí,
vamos imaginar que deu problema numa instância C2, o que que vai acontecer, né, como é que a Amazon vai se portar, o serviço da Amazon vai se comportar, o ELB, o Elastic Load Balancer vai se comportar. E a gente tem algumas opções aqui, né? A instância é substituída automaticamente pelo Elastic Load Balancer. A instância é encerrada automaticamente pelo Elastic Load Balancer. O Elastic Load Balancer deixa de enviar o tráfego à instância reprovada na verificação de saúde. O Elastic Load Balancer coloca a instância em quarentena para análise da causa raiz. Na verdade, o que o Load Balancer faz, ele simplesmente balanceia a carga, então ele não vai agir na tua instância. Né? O que ele faz é o seguinte, ele verifica a tua instância, se a tua instância não está legal, ele simplesmente vai deixar de enviar o tráfego para ela e vai continuar enviado para as outras. Então, ele não vai desligar a tua instância, fazer qualquer outra coisa com a tua instância. Ele simplesmente, o Elastic Load Balancer trabalha com tráfego de dados, né? Com encaminhamento de tráfego de dados. A gente vai ver também um pouco do Elastic Load Balancer de novo, mas tendo feito o primeiro curso, talvez já conseguiria responder essa questão, tá? Mas daqui é mais para a gente ter uma ideia então das questões que a gente vai ter no curso, ok? Agora, outra questão que eu queria mostrar ainda, como um geralzão e da prova de certificação, é essa imagem aqui que eu peguei do site da própria Amazon, que explica um pouquinho os tipos de certificação que eles têm, né, que eles disponibilizam para a gente, e elas estão em três categorias básicas, né? A primeira é a arquitetura, né? Arquitetar significa tu arquitetar mesmo, né? Tu preparar a tua infraestrutura, que na verdade não vai ser mais infraestrutura, uma estrutura lógica, porque na verdade está trabalhando sobre a nuvem, mas a gente pode trabalhar como arquitetar uma infraestrutura para receber os programas ou a maneira como os programas vão rodar dentro da tua arquitetura, né? Então, dentro da arquitetura, a gente tem duas certificações. A certificação de entrada, que é na qual essa preparação a gente está se baseando, que é a certificação arquiteto de soluções, do tipo Associate. Depois, passando nela, ela não tem nenhum pré-requisito, tu pode fazer ela primeiro, tá? Ou teria que fazer ela primeiro. Depois de passar dela, tu pode fazer uma segunda certificação, que é o AWS Arquitetura de Soluções Professional. A gente também tem a mesma situação para desenvolvimento, em que tu tem o Associate Developer, o Developer do tipo Associate, e tu tem uma DevOps Engineer. Daí, aqui na verdade as duas são a mesma coisa, né? Ou seja, é DevOps Engineer, Então, tu pode chegar na DevOps Engineer tanto fazendo primeiro a Developer ou fazendo já um SysOp Administrator, que então, tu pode fazer aí a nível de operação mesmo, né? Uma outra certificação a nível de operação. Então tu pode fazer ela e depois tentar entrar e fazer a certificação de DevOps Engineer. E aí existem algumas outras certificações que são avançadas, né? Que são, por exemplo, de Big Data. Eles tinham uma de segurança, certificação de segurança também. São o que eles chamam de certificações de especialidades. Eles tinham uma de segurança, se eu não me engano, a de segurança foi descontinuada. Mas eles têm do Big Data por enquanto, né? De certificação e de tipos de certificação é isso. Então a gente tem por padrão três caminhos mais a das especialidades, né, dos especialistas, né? A gente vai pegar aqui então a nossa que é a de arquiteto, que está um pouco mais ligada ao pessoal da área de infraestrutura e tal do mundo tradicional aí que está migrando para a nuvem. Também tem o pessoal do DevOps que trabalha que gosta de arquitetura, também gosta de desenvolvimento, aí pode chegar ao DevOps, aí para chegar ao DevOps o ideal é entrar nesses dois caminhos aqui, que é ou por desenvolvimento ou operação, tá? E é isso, então o nosso foco está aqui nesse primeiro quadradinho aqui, que é do arquiteto de soluções do nível Associate, que é a certificação de entrada da Amazon. Entrando agora no nosso conteúdo da aula de hoje, a gente vai falar sobre armazenamento da Amazon, tá? Aqui eu já estou logado com a minha conta na Amazon, né? Em cursos anteriores, enfim, eu não vou entrar no mérito de criar conta do nível gratuito, que contas no nível gratuito, e isso tudo a gente viu já no curso anterior, como criar conta, como entrar a primeira vez, tipos de logon, como tu faz ali para entrar, a conta root, conta IAM para te conectar tudo direto na console
da Amazon, isso tudo eu estou partindo do pressuposto que já se tem esse conhecimento básico para chegar até aqui na console com uma conta criada, tá? Uma vez na console, aí a gente vai tratar os tipos de serviços aqui, né? E no nosso caso a gente vai entrar no tipo de storage, né? No modo, o modelo de storage. E aqui nos storages, como mais ou menos a gente já conhece, nós temos do tipo S3, que são os armazenamentos de objeto, o Elastic File System, que é uma espécie de sistema de arquivos com compartilhamento, né? Como se fosse um NFS do Linux, que é aqueles compartilhamento de arquivos por rede. A gente tem o Glacier, que não é uma extensão do S3, tá? Mas ele faz parte do mesmo nível do S3, mas para armazenamento de arquivos para mais tempo, né? E também o Storage Gateway, que é um produto da Amazon, a gente vai ver ele mais para frente ali, que tu coloca o equipamento físico. Na verdade não é equipamento físico, é uma máquina virtual que a Amazon libera para te instalar no teu data center e aí fica sincronizando teus arquivos direto com o S3, tá? Vamos entrar então aqui dentro do nosso S3. O S3 ele é composto por buckets, tá? Os buckets são como se fossem baldes mesmo, né? Onde tu vai despejar ali dentro todo os dados que tu quer guardar. Tá? O S3 ele é o serviço de armazenamento central da Amazon. Isso significa que tem muitos. Eu acho que é um dos primeiros serviços que a Amazon disponibilizou, né, para uso, assim, é, enfim, dentro do web services deles. É um dos serviços mais antigos e também um dos mais sólidos deles, tá? Por ele ser centralizado, vários outros serviços eles utilizam esse armazenamento S3, mas tu não veja diretamente aqui no S3. Por exemplo, quando a gente está lá nas nossas máquinas virtuais EC2, a gente vai tirar um snapshot, vai fazer um snapshot da nossa máquina EC2 ou do nosso block storage lá, né? O nosso HD virtual na máquina EC2, ela vai guardar aquele snapshot dentro do S3. Tá? Isso significa que eu vou conseguir ver o meu snapshot da minha máquina aqui quando eu clico no S3 na minha mesma conta? Não, não vai conseguir ter o acesso à tua máquina virtual, o teu snapshot de máquina virtual ali, aqui por dentro dessa interface do S3. Mas internamente o serviço da Amazon ele utiliza o S3 para armazenar aquele snapshot. Isso significa que no momento que tu for fazer um snapshot, tu vai ter as vantagens do serviço de S3. E aí a gente vai ver algumas vantagens ali do serviço de S3 que pode ser utilizado, tá? Uma questão importante é que ele tem um armazenamento ilimitado, então, claro que fisicamente, né, sempre vai existir um limite no mundo, mas eles consideram ilimitado porque tu pode armazenar trocentos tera aí dentro ou petabytes, inclusive quando a gente está trabalhando com Big Data, o pessoal costuma armazenar os dados gigantes dentro do S3 e aí consome esses dados do S3 aí para gerar dados através do Big Data. Então é um serviço quase que ilimitado de armazenamento de arquivos, tá? Ele tem alta durabilidade, e a gente vai ver em seguidinha a durabilidade dele ali, e a gente tem a questão da durabilidade e da disponibilidade, e são diferenças que a gente tem que perceber na hora de fazer a prova, né? Como eu falei, ele é usado para várias coisas nos outros serviços, como o snapshot e tal. E ele tem algumas funções, por exemplo, ele pode disponibilizar um conteúdo web estático, né? Então, isso a gente explicou, eu expliquei já no outro curso de AWS Essentials, mas tu pode criar um bucket desses aqui e aí tu pode ir lá e configurar ele para ele ser a tua página de internet estática da tua empresa. Ou tu pode apontar o teu site, por exemplo, tem um site WordPress e eu quero armazenar minhas imagens aqui dentro. Beleza, tu armazena as imagens, então tu não vai consumir do teu WordPress ou do teu servidor que tem WordPress esse processamento para carregar as imagens. Tu manda ele consumir aqui do teu S3. Tá? Uh, Realmente vários serviços eles estão vinculados aqui
com S3, por mais que a gente não tenha esse acesso direto ao S3, tá? E não é só o ECS, tá? A gente tem vários outros serviços. CloudFront, por exemplo, o CloudFront ele é um front-end, o que o pessoal também chama de CDN, que ele entrega conteúdo, por exemplo, tá? A Amazon ela tem várias regiões, né? Ela está dividida em várias regiões pelo mundo. A gente tem a questão das regiões e das zonas de disponibilidade. Eu não quis entrar nesse mérito, porque eu estou partindo do pressuposto que foi feito já aquele curso da AWS Essentials que a gente explica em detalhes todas as regiões da Amazon ou as regiões disponíveis até o momento e também a diferença entre regiões e zonas de disponibilidade, que são subdivisões dentro das regiões, né? Os dados, por exemplo, eu tenho um bucket aqui na região São Paulo. Esse bucket ele não vai replicar os dados para outra região sem ser São Paulo. Isso é bem importante. Ele só vai fazer isso se tu habilitar a configuração dele de replicação de dados entre as regiões. Então, por padrão, ele não vai replicar os dados em regiões diferentes. Ele só vai replicar os dados dentro da mesma região, dentro das zonas de disponibilidade. Isso é um conteúdo que muitas vezes pode cair na prova. Eu estava falando do CloudFront, porque o CloudFront, o que acontece? Eu tenho regiões, vamos dizer assim, 11 regiões o Amazon tem, né? Eu não me lembro exatamente o número. E aí tô lá sei lá, na Austrália. O que é melhor na Austrália? Eu tenho o meu servidor, o meu S3, meu S3, está armazenado nos Estados Unidos. E o pessoal lá da Austrália tem um volume de acesso interessante. Então, em vez de eu tentar jogar meus dados para uma outra zona de disponibilidade mais próxima da Austrália, né, uma zona de disponibilidade não, desculpa, uma região mais próxima da Austrália, para o pessoal ter acesso e criar uma duplicação de dados, não. Eu posso simplesmente habilitar o CloudFront numa zona próxima lá da Austrália e fazer esse encaminhamento de busca do meu S3, né, nos dados do meu S3 que estão nos Estados Unidos, por exemplo, e ele vai começar a fazer cache desses dados lá na zona perto da Austrália. Não sei onde é que seria uma zona perto da Austrália, né? E uma zona não, uma região perto da Austrália. E aí fazendo esse cache, tu vai ter fazendo esse cache, tu vai ter uma fazendo esse cache, tu vai ter um acesso bem mais rápido, ou as próximas pessoas vão ter um acesso bem mais rápido às suas informações. Então, esse é um exemplo aí de integração entre os serviços da Amazon com os serviços de S3, utilizando, por exemplo, esse exemplo aí do CloudFront, que a gente vai ver mais detalhes sobre o CloudFront mais para frente. Ele tem várias opções ali interessantes, tá? A gente está falando aqui, tá, de storage de objeto, tá? Então, o que é um objeto? Um arquivo de qualquer espécie pode ser considerado um objeto, tá? Então, o S3 ele armazena objetos. Diferente do um storage tradicional que vai armazenar que aí a gente pode vincular aos HDs, por exemplo, ou hard disks, né? Que esses caras eles têm que ser operados pelo sistema operacional e eles acessam o dispositivo por endereço físico de acesso à memória, de acesso direto ao dispositivo. Nesse caso não, são objetos, tá? A gente tem aqui os containers, né? Aqui a gente tem esses containers eu já criei previamente. Tu pode criar um novo container aqui. Nesses containers tu pode inserir diretórios, entre aspas, né? Então, por exemplo, vamos entrar aqui, deixa eu ver, temporário. Aqui é um container que eu já criei. Esse container aqui, a gente tem algumas coisas aqui, alguns objetos ali dentro, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, por exemplo, esse container tem uma pasta aqui dentro, mas ele pode ter os objetos, que a gente chama de objetos, mas a gente pode lidar como arquivos, tá? Uma questão importante é que esses buckets, eles têm que ter o nome deles globalmente únicos. Então, é muito difícil tu conseguir, eu vou criar um bucket chamado teste, ou teste, né? Provavelmente não vai conseguir, porque já vai existir um bucket que alguém criou em algum momento chamado teste. O que geralmente se faz como padrão na criação de buckets é botar o teu domínio, o domínio que está respondendo
antes do nome do bucket propriamente dito. Como eu coloquei aqui, eu tenho um domínio tecnoapp.com.br e aí o que, que eu faço? Eu boto o nome do domínio depois e aí eu boto o nome do bucket antes. Isso faz com que ele se torne, ou seja bem possível que ele seja único no mundo, né? Isso vai facilitar, por exemplo, na hora que eu quiser criar um site estático no S3, que aí a gente já tem já o domínio ali, já facilita isso, tá? O bucket ele é criado em uma região específica. E como eu falei, a gente não replica os dados entre as regiões, a não ser que a gente faça essa configuração específica. Isso significa o quê? Que quando a gente vai criar um bucket, ele vai perguntar em qual região a gente está criando esse bucket. Tá? Então, quando a gente acessa o serviço de S3, diferente de vários outros serviços, aqui ele fica, aqui que ele mostra a região da Amazon. A gente viu isso no outro curso, mas aqui ele mostra a região da Amazon que a gente está trabalhando com o serviço. No caso do S3 e do S3, ele não te dá, e do billing também. Ele não te mostra que é o serviço de cobrança lá da Amazon, né? Ele não tem o serviço tu acessa como se fosse no modelo global. E aí dentro dele tu vai criar as especificações. Então aqui eu tenho dois buckets, dois baldes criados, um deles dentro do norte da Virgínia e um em São Paulo. Quando tu vai criar um bucket, tu vai definir qual região da Amazon tu quer colocar esse bucket aí, tá? A gente sabe que o S3 ele é um serviço gerenciado pela Amazon, então a gente não precisa se preocupar muito com isso. Botou na região e deu, tá? Uh, Aí nas opções do bucket, quando a gente vem nele aqui, se eu não me engano em propriedades, ali o gerenciamento, a gente tem a opção de versionar ele, né? Que aí os arquivos serão versionados. E no gerenciamento, deixa eu ver aqui, a gente tem a opção de replicação. Então, aqui no gerenciamento na replicação, que a gente vai replicar, se a gente quiser, os dados do bucket de uma região para outra. Aí, bem, é porque existem vários motivos para isso, né? Tem um pessoal lá na outra região que acessa muito esse dado, eu não quero trafegar esse dado pela internet o tempo todo, eu tenho minhas máquinas virtuais ou minhas EC2 lá da outra região vão acessar esses dados, então eu posso criar uma replicação entre um bucket e outro. E essa é a única maneira de a Amazon, né, da Amazon, ela fazer essa replicação, ou ela jogar os dados de uma região para outra dentro do S3. Tá? Por padrão, os teus dados permanecem na mesma região. Eles vão permanecer sempre na mesma região. Cada objeto, ou seja, cada arquivo que a gente tem dentro do bucket, ele pode ter até 5 TB de tamanho, cada arquivo. Tá? Então, a gente tem aqui, sei lá, o meu bucket. Aqui no meu bucket eu tenho esse arquivo, teste.txt. Esse arquivo ele pode ter até 5 terabytes de tamanho. Então, um único arquivo pode ter 5 terabytes de tamanho. A gente tem também uma questão interessante no S3, e isso pode talvez cair dentro das perguntas do concurso, porque na verdade do concurso não, da certificação, que é o seguinte, ó. O S3, apesar de parecer que ele trabalha com diretórios, tá? Deixa eu pegar aqui um bucket que a gente tinha um diretório. Por exemplo, esse diretório teste aqui, tá? Ele, na verdade, estruturalmente não trabalha com diretórios. Então, apesar do diretório aparecer ali teste, se eu entrar no diretório teste e colocar um arquivo aqui dentro desse diretório teste, na verdade, dentro do S3 ele não tem um diretório e depois dentro dos diretórios ele tem arquivos. Não, ele vai agregar ao nome do arquivo o nome teste. Então o arquivo vai ficar como teste barra o nome do arquivo. Tá? Isso faz com que para nós, que a gente está utilizando via console ou via command line lá, né, os comandos da S3 por baixo dos panos ali, utilizando direto a linha de comando, pareça que a gente está trabalhando numa estrutura de diretórios, mas na verdade não, ele usa isso para tentar te organizar, porque é um padrão a utilização de diretórios para a gente organizar nossos arquivos dentro dos diferentes
locais, né? E o S3, como ele não trabalha com diretórios, ele criou esse jeitinho, vamos dizer assim, para parecer que ele está trabalhando com uma estrutura organizada em diretórios, mas na verdade não, tá? Ele não trabalha com uma estrutura de diretórios, ele simplesmente vincula o nome, como se fosse do diretório, ao início do nome do arquivo, criando uma simulação de trabalhar com diretório. Para nós, parece que ele está trabalhando com diretório, mas internamente ele não trabalha com isso, tá? Aí a gente tem os arquivos, né? Ou como eles chamam, objetos, né? Cada objeto aqui dentro, deixa eu pegar um cara que tem um objeto aqui. Então, por exemplo, esse objeto aqui, teste.txt. Cada objeto dentro do S3, ele tem uma URL para a gente poder acessar da internet ou fazer o download, de acordo, claro, com as permissões que a gente der para esse objeto aqui, tá? Então, por exemplo, esse arquivo chamado teste.txt, que no S3 a gente chama de objetos, ele tem um link, né, que é um acesso aqui, que tu pode fazer nesse arquivo para fazer, por exemplo, o download dele. É lógico que que ele tem que ser único, né? Então, isso é criado automaticamente no momento que tu vai fazer o upload do arquivo aqui dentro, e ele vai ser único na internet. Com esse endereço tu vai conseguir fazer o download desde que tenha permissões para fazer isso. Uma questão importante é a formatação do endereço que ele dá aqui para nós. Então a gente tem o que a gente chama de endpoint, tá? Que é o s3.amazonaws.com. Esse é o endpoint desse endereço que tu vai fazer o acesso ao arquivo. Depois a gente vai ter o nome do bucket. Então esse aqui é o nome do meu bucket, treinamento.tecnopi.br.mynewbucketfile, mynewbucket. E depois a gente vai ter o nome do que a gente chama da chave do objeto, tá? Que é o nome do arquivo para ele capturar o nome do arquivo, né? Que a Amazon chama de chave do objeto, o key do objeto, que é com esse endereço a gente pode fazer esse download. Então é importante identificar o modelo de endereço que ele disponibiliza para cada objeto dentro do S3, composto pelo endpoint, pelo nome do bucket e pela chave do arquivo, né? Cada objeto, na verdade, ou cada arquivo, ele é composto pela chave dele, que está dentro de um metadata dele, né? E pelo próprio arquivo. Então são duas coisas que ele tem: o próprio arquivo, os dados daquele arquivo, né, que ele está armazenando, e a chave dele dentro do metadata. Voltando aqui então, a questão da durabilidade, né? A gente tem duas diferenças, tá? A gente tem a durabilidade e a disponibilidade do S3. Tá? O que é a durabilidade? Como é que o meu arquivo vai ser, qual a segurança que eu vou ter, e não a segurança a nível de criptografia, mas segurança no sentido de que meu arquivo não vai ser perdido, né? Qual a segurança que a Amazon me dá que o arquivo que eu vou colocar aqui dentro, ele vai ficar bem guardado? Bem, a Amazon ela te dá a durabilidade, e isso a gente chama de durabilidade, ou seja, qual a capacidade do meu arquivo se manter lá dentro e não ser perdido, tá? Não perderem o meu arquivo. Que eles chamam de 11 noves, ou seja, deixa eu até anotar aqui, deixa eu abrir um leftpad aqui. A durabilidade é de 99,999999999%. Ou seja, eles chamam de 11 noves de durabilidade, tá? Então, eles garantem que o meu arquivo não vai ser perdido em 99,999% das vezes. E a disponibilidade de 99,99%. O que é a disponibilidade? Quando eu preciso do meu arquivo, eu vou lá pegar ele tem que estar disponível para eu conseguir pegar esse arquivo, né? E aí essa disponibilidade ela é de 4 noves, ela é menor que a durabilidade, então pode acontecer mais frequentemente do teu arquivo não estar disponível, mas ele vai estar lá. Por algum erro ele não vai estar disponível naquele momento, tá?
Mas mesmo com essa disponibilidade de 99,99%, tu vai ter possivelmente é quase impossível que tu não em algum momento ocorra algum problema na Amazon que tu não consiga pegar esses arquivos. E como é que eles conseguem fazer isso? Eles conseguem fazer isso através da replicação de dados. Isso é uma questão bem importante que é uma das características importantes dentro do S3, que é o que eles chamam de consistência eventual. Isso é importante a gente ter em mente na hora que a gente vai utilizar, dependendo do uso que vai se fazer do S3. E eu já explico o que é essa tal consistência eventual. É o seguinte, ó. Como eles têm que, para chegar nesse monte de noves aí de durabilidade e disponibilidade, eles têm que replicar os dados em diferentes locais. Eu disse que eles não replicam os dados de forma padrão em diferentes regiões, mas eles replicam dentro da mesma região, em diferentes zonas de disponibilidade, em diferentes equipamentos, né? E com isso, a gente tem ou pode ter um problema a nível de sincronização desses arquivos. Em que sentido, tá? Isso tem a ver com a consistência eventual, que é um conceito, tá? Isso significa o quê? Que eu, por exemplo, posso fazer o upload no arquivo aqui, ou seja, botar um arquivo dentro de um bucket, tá? Botei esse arquivo, tá beleza. No momento que esse arquivo entrou no bucket, ele vai, depois de que confirmou a gravação internamente lá, que o S3 confirmou essa gravação, que ele entrou no sistema de S3, ok, esse arquivo vai ser lido por todo mundo, desde que tenha permissão para tal, mas o meu amigo lá na Amazônia, que for entrar nesse S3, vai conseguir ler esse arquivo. No momento que ele estiver lá, disponível dentro do S3, meu amigo vai conseguir ler esse arquivo. Ok, isso é uma confirmação. Coloquei o arquivo lá, ele disse que está lá, ele vai estar lá para todos ao mesmo tempo. Só que, se eu deletar esse arquivo, ele pode demorar algum tempo para se delete ser sincronizado em todos internamente dentro do S3, em todos os pontos que o S3 tem de replicação. Isso significa que talvez meu amigo que está acessando o meu site, que está acessando esse mesmo bucket S3, ainda consiga ler o meu arquivo deletado por algum tempo, um curto espaço de tempo, mas algum tempo depois que ele confirmou a deleção para mim. Então eu fui lá, entrei no meu bucket, deletei o meu arquivo, ok, está deletado. Pô, mas espera aí, durante algum tempinho o meu outro serviço continuou lendo aquele arquivo. Como é que pôde isso? É porque internamente ele estava lendo de um outro local que demorou um pouquinho para ser deletado depois que eu dei o meu comando, tá? Isso se chama consistência eventual. É deletado, tá? Mas também com arquivos alterados. Então pode ser que eu tenha colocado um novo arquivo ali dentro, alterado um arquivo que existe dentro do meu S3 para uma nova versão, né? Dentro do mesmo nome de arquivo, dentro do mesmo nome. Se for um novo arquivo, está confirmado. No momento que eu coloquei lá dentro, ele vai confirmar e ok. Mas dentro do mesmo arquivo, se eu fizer a modificação dele, essa modificação, assim como o delete, pode demorar algum tempo para ele sincronizar essa modificação entre todas as pontas do S3 dentro da mesma região. Isso significa que o meu software pode estar lendo o arquivo numa versão anterior por algum tempo. Por isso, se tu vai trabalhar com algo que precisa de uma consistência, não uma consistência eventual, tu tem que fazer sempre a adequação por inclusão de novos arquivos, nunca alteração de arquivos anteriores, tá? Isso é bem importante, pode ser que caia na prova na prova de certificação da Amazon, tá? Por padrão, e a gente falando agora de segurança de dados, né, de, de, de permissões de acesso, por padrão, deixa eu entrar num arquivo aqui, não no diretório, por padrão, ele sempre vai ser privado. Tá? Então, quando eu dei o upload para o arquivo aqui dentro, só eu vou ter acesso a esse arquivo. Tá? Se eu preciso que outras pessoas, o público, tenham acesso a esse arquivo, eu tenho que especificar isso dentro das propriedades, ou do meu bucket, ou dentro do meu arquivo propriamente dito. Então, por padrão, ele sempre vai ser privado e depois eu vou poder alterar o público. Isso tem a ver com a questão de segurança de arquivos, né? De segurança no geral. Não quero botar um negócio lá e ele já ser público por padrão. O padrão é sempre o menor permissão possível, tá? Mas a nível de controle de acesso,
a esse arquivo aqui. Vamos pegar aqui alguma coisa de permissão, então. Aqui a gente tem, por exemplo, para tornar ele público e tal, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas permissões. Ó. E a gente tem vários tipos de permissões que a gente pode dar para esse arquivo, tá? A gente pode trabalhar com as permissões a nível de ACL, né? A gente pode vincular com usuários do IAM, ou seja, usuários dentro do que estão cadastrados dentro do meu servidor, desculpe, não do meu servidor, do meu serviço da Amazon lá no cadastro de usuários, tá? Através de policies dos buckets, é uma outra maneira que a gente tem de trabalhar nas permissões deles, e também através de URL com um conjunto de caracteres de inspiração. O que é isso? Isso significa o seguinte, bem, eu quero disponibilizar esse arquivo somente durante um tempo para quem tiver a URL. Então existe essa possibilidade de fazer isso dentro do nosso S3, tá? Então, eu quero disponibilizar ele somente como durante um tempo, para alguém pegar, enfim, depois ele expirar, a gente pode trabalhar com essa questão da URL, tá? Então é a URL, as ACLs, né? Access Control List, ó, através das contas IAM aqui, né? Que a gente está trabalhando, por exemplo, com a minha própria conta que eu tenho dentro a gente pode ter outras contas aqui, e o Bucket Policy, né? O Bucket Policy é o que te dá mais flexibilidade, tá? Só que ele é meio complexo de utilizar, assim, mais ou menos complexo. A gente vai ver daqui a pouquinho mais na frente ali um exercício de utilização de Bucket Policy para um outro tipo de serviço, e aí eu vou colocar um exemplo ali para a gente dar uma olhada, tá? Aqui no Bucket Policy a gente vai poder subdividir em várias opções. Vindo de um determinado IP, ele libera o acesso para esse bucket, que seja tal usuário, que é um usuário de uma autenticação externa. Aí a gente tem muitas opções ali que a gente pode fazer dentro dentro dessa configuração de Bucket Policy, tá? Além dessas permissões, então, que a gente pode trabalhar nele, o S3 ele tem uma característica interessante, importante, e que geralmente é vista dentro das certificações, ou pedida, ou pode ser pedido, que é a questão do life cycle dele, tá? O que seria esse life cycle? O life cycle é o ciclo de vida dos meus dados, tá? O que seria esse ciclo de vida dos meus dados? Vamos pegar um exemplo de um dado de log, tá? Eu pego meus logs e guardo meus logs num bucket S3 aqui, teu domínio, né? Largo ele ali dentro, ok. Então, todos os dias tu vai largar teus logs, mas tu nunca vai deletar nada, né? A gente agora trabalhando com Big Data, a gente tem muito conceito de guarda todas as informações que são geradas para ti, não exclui nada, porque futuramente tu pode querer utilizar elas para analisar o teu público, enfim, isso te traz uma necessidade de armazenamento e tu tentar armazenar isso de uma maneira mais eficiente possível. Então, nesse exemplo do log, vou imaginar que tu está guardando teus logs da tua vida inteira, mas tu só vai precisar acessar os logs mais recentes, né? Isso se tu precisar acessar. Então tu tem uma vida dos teus dados aqui dentro, tá? Então teu dado ele entra, é um dado quente, é um dado recente, ele fica ali. O de um mês atrás já não é tão quente, é um dado mais morno ou um dado mais frio. E esse dado ele pode ser enviado. Tu não precisa mais armazenar ele no teu S3 da mesma maneira que o teu primeiro dado, tá? O teu dado quente que talvez tu queira pegar ele de maneira imediata. E isso, a Amazon ela consegue fazer essa configuração de maneira automática para ti, de acordo com políticas que tu vai agregar aqui no teu bucket, na configuração do teu bucket. Então tu pode chegar lá e dizer, olha, chegar um determinado momento, um ano depois, pode deletar o meu dado que ele não vai me servir mais para nada, tá? Não, mas eu quero armazenar ele para
É uma posição fiscal, quero armazenar pro resto da vida. Só que eu nunca vou usar ele, raríssimas vezes. Então, joga ele para dentro do Glacier, que é um outro serviço. Isso tudo tu consegue fazer dentro da configuração do teu bucket aqui dentro do teu S3, tá? Uh, vamos ver aqui. Por padrão, tá? Uma configuração, o ciclo de vida de um dado, que basicamente a gente está falando de tempo de vida do dado, né? O ciclo de vida do dado, ele por padrão, ele entra, se tu faz o upload de um arquivo dentro do S3, ele vai ir para dentro do standard, tá? Que é o padrão, tá? É o padrão aqui. Aí, se o teu dado ele vai ficar muito tempo parado, tu não vai acessar ele, tu pode configurar ele para depois de um tempo, deixa eu ver se a gente consegue repassar aqui. Vou tentar fazer um aqui só para ver se ele consegue demonstrar melhor. Aqui ele não vai mostrar aqui. Mas assim, o que a gente pode, deixa eu ver aqui, uma maneira de mostrar isso de maneira mais fácil, sem precisar criar um ciclo de vida, tá? Mas por padrão, deixa eu ver se aqui sim. Deixa eu ver aqui. Bem, por padrão, a gente pode fazer, o ciclo de vida do dado ele trabalha da seguinte maneira, tá? Ele começa com o modelo standard, que é quando a gente faz o upload dentro do nosso bucket EC3. Aí tu pode passar ele para standard IA, tá? Que é o infrequent access. Depois de um tempo, tu pode pegar então e dizer para ele que, como é um dado menos frequente, ele vai jogar para um bucket do tipo de dado com menos frequência, tá? E depois tu também pode passar ele, se não é um dado do tipo muito importante para ti, para o que a gente chama de RRS, que é de baixa redundância. A durabilidade dele, em vez de ser de 11 noves, ele vai ser de 4 noves. E por fim, tu também não precisa jogar ele para baixa redundância, tu pode jogar ele direto para o Glacier, tá? Que o Glacier é um outro serviço de armazenamento da Amazon, que ele tem um baixíssimo custo, mas com tempo de recuperação maior. Tá? Ele, dependendo do tamanho do teu dado que tu vai recuperar, ele vai demorar ali 15 minutos, mas pode demorar até 5 horas. Mas para um dado que vai ser armazenado, vai demorar para tu precisar ele. Quando precisar ele, não vai precisar ele com muita rapidez, né? Porque tu pode projetar isso, tu pode jogar ele lá dentro do teu Glacier. Tá? Por que fazer esse ciclo de dados? Porque, por exemplo, o Standard IA, que é do tipo o S3, com menos frequência de acesso, se tu tiver um dado parado lá dentro, ele vai ser bem mais barato do que tu manter ele dentro do Standard, que é o padrão para uso geral. O Glacier vai ser mais barato ainda. Então, tu com muitos dados, se tu mantiver esses dados armazenados somente no S3, sem fazer essa política de life cycle, tu vai perder dinheiro. E com a política de life cycle, ela vai te trazer uma melhor prática no gerenciamento dos teus dados, tá? Aqui que a gente configura essa política de life cycle. Eu sei que não mostrei aqui a política de life cycle. Aqui a ideia é o conceito, né? A gente tem que entender o conceito da política de life cycle e não exatamente como executar a tarefa passo a passo. E aí o conceito é exatamente esse, tá? Dentro do S3, e se tu quiser aplicar essa política de life cycle agora nesse momento, pode, enfim, vir aqui, né, e adicionar uma regra de life cycle dentro do teu bucket, tá? Outra questão importante falando de S3 é o limite de provisionamento de 100 buckets. Então aqui eu estou trabalhando com 4 buckets. A gente tem um limite de 100 buckets. Eu posso criar 100 buckets para uso dentro do S3 na minha conta da Amazon. Se eu precisar mais que isso, eu tenho que fazer uma requisição via formulário deles ali, fazer uma requisição para trabalhar com mais buckets. Mas como dentro dos buckets tu pode ter esses teus diretórios, que na verdade são aqueles apontamentos, dificilmente tu vai precisar usar mais de 100 buckets, tá? Mas se tu precisar usar, sabe que tu pode pedir para o pessoal da Amazon para fazer esse uso. Tá? Quanto à segurança a nível de criptografia, uh,
O S3 ele trabalha com criptografia, tanto que quando a gente clica aqui no, no arquivo, ele já diz ali se o arquivo, ó, se o arquivo é criptografado ou não, tá? E ele também diz aqui o tipo de storage, ó, que é vinculado àquele life cycle que a gente estava olhando antes, tá? O ciclo de vida do dado. Então aqui ele está armazenado dentro do storage do tipo standard. E a gente pode armazenar ele depois, de acordo com o ciclo de vida, dentro de outros tipos de storage com um menor custo, tá? A Amazon ela tem um serviço de criptografia que ela gerencia as chaves que eles chamam de AWS KMS, tá? Isso faz com que, por exemplo, eu mantenha os meus dados criptografados, quando ele faça a transferência criptografada dos dados, mantenha os dados criptografados aqui dentro e depois eu retorne, eu verifique, analise esses dados aqui e depois eu tire esses dados, descriptografando automaticamente esses dados, tá? Isso a princípio não dá nenhum grande atraso em fazer o upload ou download dos arquivos dentro do S3. Isso é para ser também transparente para o usuário. Outra opção que pode ser configurada a nível de segurança, porque segurança é criptografia, sim. A segurança também está vinculada à disponibilidade e à durabilidade dos dados, mas também a nível do mau uso. A gente pode ativar as propriedades para ele deletar um objeto somente com o MFA, né? O MFA é aquela opção que a gente tem de tu ter o MFA é uma autenticação multifator que a gente chama. Então, não basta tu estar logado ali com o teu usuário, tu vai ter que, na hora de deletar, informar o token, ou tu tem um aplicativo no teu celular que vai te dar um código ali num determinado momento, quando tu requisitar ele, e tu vai ter que inserir esse código no momento de deletar um arquivo dentro do S3. Isso é importante para não deletar nada de forma acidental. A gente viu ali é, que tem a possibilidade de tu deletar o arquivo, mas tu aplicando essa medida de segurança para buckets ou para objetos importantes é interessante também, tá? A questão da replicação de regiões ali, a gente chegou a dar uma olhadinha aonde era. No curso AWS Essentials, a gente viu a replicação de regiões na prática, né? Dentro do gerenciamento de um bucket. A gente foi lá e ativou a replicação do bucket para outra zona. É uma medida de segurança também, porque por mais que ele tenha essa durabilidade toda, tu pode ainda ativar uma durabilidade maior ainda jogando teus dados, não de zona, né? De região. A replicação de região. Então, tu pode ativar mais ainda a segurança dos seus dados replicando ela para uma outra região distante aí no globo, e tu vai ter mais ainda segurança, seja de repente. Aí vai dizer, mas por que eu vou utilizar isso, né? Tudo isso já me dão toda uma durabilidade gigante, que de repente a tua empresa ela exige que os dados sejam replicados para uma outra região por uma questão de conformidade. Aí tu pode então replicar os teus dados através dessa opção dentro do S3. Ele tem a opção também, o S3, de tu poder fazer o upload de arquivos utilizando multipart. Então tu pode pegar um arquivo e utilizar o multiparts para fazer o upload dele, né? E também pode fazer o download desses arquivos, de um determinado arquivo, em porções diferentes. Então, meu arquivo é muito grande, então ele divide internamente lá em várias partes, e tu consegue fazer o download desse arquivo em várias partes, de repente utilizando melhor o link, alguma coisa nesse sentido. Então, o S3 suporta upload e download de arquivos ou de objetos utilizando multipart. Outra opção aí de segurança que a gente tem é a ativação dos logs, né? Então, aqui em propriedades do bucket, a gente pode adicionar os logs, né? O login, então tudo que vai ser feito dentro desse bucket, tu pode jogar tudo que vai ser modificado nesse bucket dentro de um log num outro bucket para ser analisado. Também é uma questão de segurança,
de conformidade interessante que pode ser adotado dentro do S3. Dos tipos de criptografia suportados pelo S3, a gente tem uma criptografia que é gerenciada pela própria AWS, que é a SSIS3. Ele também trabalha com SSE-C, que é cliente que gerencia as chaves. E a gente tem o SSE KMS. Sempre quando ele fala em KMS, é o serviço da Amazon, que a Amazon faz toda a gerência das chaves criptográficas ou da criptografia em si. Um cliente também pode simplesmente criptografar um objeto na sua própria máquina e enviar o objeto criptografado. Aí não tem interferência nenhuma do S3. O S3 vai receber ali o dado, ele não sabe se está criptografado ou não. Tem a opção também de notificação, tá? O S3 ele pode notificar os serviços de notificação da Amazon, que é o SNS, o SQS, que é o serviço de fila da Amazon, ou ele pode notificar direto uma função Lambda, que é o Lambda, ele é o serviço de serverless, que tu não precisa ter um servidor todo lá disponível para te fazer os teus processamentos, enfim, de objetos, né, de, de, de código. Tu pode simplesmente gerar uma função dentro do Lambda que vai executar alguma coisa, né. O S3 ele tem a opção também de acelerador deixa eu ver se ele tem aqui, ó. Transfer Acceleration. Então ele habilita uma transferência, tu pode habilitar o upload e download através de endpoints, né? Então tu tem um endpoint mais próximo do teu local e tu pode ativar ele, e aí quando tu fizer um upload ou um download do S3, em vez de ele ir no teu S3 dentro da tua região ou no endpoint do S3 dentro da tua região, ele vai fazer isso através do serviço de aceleração. Bem, se a minha região for mais próxima do que um endpoint da transferência de aceleração, ele não vai cobrar nada a mais por estar utilizando o serviço de transferência e aceleração, porque não vai transferir nada. Então, não são em todos os casos que a transferência acelerada ela vai te trazer um benefício imediato. Mas em alguns casos, sim, ela pode trazer um benefício de download e de upload através dessa questão do endpoint. Então, a Amazon ela vai entregar para um endpoint mais próximo de ti, tu vai fazer o upload e o download a partir desse endpoint. Tem um custo um pouco maior, mas tu pode, enfim, ter benefícios com isso. É importante saber que existe essa opção de acelerador de transferência, e que esse acelerador de transferência ele utiliza os endpoints da Amazon próximo ao teu local. Então, de repente, uma pergunta na certificação vai ser: eu posso usar a transferência acelerada, o acelerador de transferência, mas eu estou perto da minha região, isso vai me trazer um benefício, não vai me trazer um benefício? Provavelmente não vai te trazer um benefício, tá? Bem, e o Glacier, né? O Glacier, a gente conversou um pouco sobre ele. Eu mostrei que no ciclo de vida do teu dado, do teu objeto, tu pode jogar os teus dados para o Glacier, que ele é um serviço de arquivamento de dados da Amazon, é a última instância de armazenamento, ela é bem barata e vai ficar armazenada ali durante algum tempo, tu não vai ter o requisito de acessar os dados constantemente, então é um depósito de objetos frio. Tu vai largar teus arquivos e vai deixar o Glacier lá para dentro. Vai deixar teus dados dentro do Glacier algum tempo, tá? Ele pode ser utilizado via o próprio lifecycle aqui, né? Tu configura aqui, então na verdade tu nem vai saber. Tu vai saber que teu dado está no Glacier, mas tu não vai ter o acesso direto ao Glacier. Ele vai fazer tudo via o S3, tá? Ou tu também pode fazer um acesso ou empurrar um dado direto para o Glacier via aqui os serviços, né? E aí tu pode ir lá em Storage Glacier. Só que aí tu vai ter que utilizar umas APIs, tu vai ter que utilizar algumas ferramentas de command line, e ele é mais complexo para te fazer esse teu gerenciamento dos teus arquivos dentro do Glacier diretamente usando o Glacier, tá? Mas tu pode utilizar.
diretamente o Glacier ou através da tua rotina de life cycle aqui do S3. São as duas maneiras de tu utilizar o Glacier. O Glacier, diferente do S3, ele armazena os dados em arquivos, tá? A gente tem os containers deles, que seria o bucket do S3, eles chamam de vaults. Então o Glacier, ele trabalha com vaults. Aqui a gente tem um vault de exemplo que eu criei. A questão de limites, e limite é importante dentro da prova de certificação. Dentro dos limites, ele suporta até 1000 vaults e não tem limite de arquivos. Então tu pode criar 1000 vaults e dentro desses vaults tu pode ter quantos arquivos tu quiser aqui dentro, tá? Dentro de cada vault. Esses arquivos, no momento que tu vai requisitar eles, tá? Quando tu está trabalhando direto com o Glacier, quando tu tem um arquivo direto dentro do Glacier, quando vai solicitar a recuperação dele, vai depender do tipo de dado que tu tem dentro do teu... Não do tipo, mas o tamanho do teu dado dentro do vault que tu quer recuperar. Eu tenho meu vault aqui, tá, chamado estudo. Dentro dele eu tenho um arquivo que eu deixei lá dentro. Sei lá, todos os meus cursos, não sei o que, compactados, .zip, dentro desse vault. Eu quero recuperar ele. Bem, se ele tem até 250 MB, se esse meu arquivo tem até 250 MB, eu vou conseguir recuperar ele de maneira bem rápida, de 1 a 5 minutos, tá? O padrão é os arquivos maiores, tá? Os arquivos um pouco maiores, aí depende um pouco, não tem um número fixo de mega, mas vamos dizer assim, os arquivos pequenos, até 250 MB, tu recupera ele bem rápido. De 1 a 5 minutos ele vai dizer, olha, tá ok, tá disponível para ti fazer o download dele. Arquivos maiores demora em média de 3 a 5 horas, tá? Aí grandes arquivos de massa que tu vai ter aqui dentro do Glacier, tu vai demorar 5 a 12 horas. Para entender esse tempo de recuperação, não é o tempo que tu vai ficar fazendo download, não. Tu pode fazer uma analogia a uma fita DAT, fita de backup, por exemplo. De que maneira? Eu quero recuperar meu dado, tá? Bem, meu dado pode estar fazendo uma analogia, tá? Meu dado pode estar ali no HD, eu recupero meu dado na hora que eu quero, rápido, ok. Mas se é um dado muito antigo, bem, eu não tenho nenhum servidor meu, tenho uma fita DAT armazenada dentro de um armário. Então eu vou ter que ir lá dentro do armário, pegar essa fita DAT, botar dentro do meu servidor, fazer essa leitura, essa recuperação, isso vai demorar um tempo. Então, fazendo uma analogia, o Glacier ele serve como essa fita DAT, entre aspas, né? Claro que a Amazon vai utilizar lógico que os serviços internos deles, mas essa analogia, quando tu quiser o dado que está nele, tu vai requisitar esse dado para a Amazon via command line, não é aqui via direto console, tá? Via command line, ou tu vai requisitar esse dado via se tu está usando o lifecycle do S3 e teu objeto está lá dentro já do Glacier, tu vai solicitar ele aqui ou via Glacier direto por aqui, ele vai fazer essa solicitação, aí ele vai demorar um tempo, então dependendo se o teu dado é menor que 250 MB, de 1 a 5 minutos ele vai dizer, o dado está disponível para download. E aí tu vai fazer o download. Se teu dado está lá dentro é grande, é maior, ele pode demorar 5 até 12 horas para te dizer, olha, teu dado está disponível, pode pegar teu dado e fazer o download. E aí tu vai fazer o download dos teus dados, tá? Na questão de limites, ressaltando então, a gente pode ter 1000 vaults desse aqui dentro do Glacier, tá? A gente tem essa questão da hora, e isso é bem importante ficar bem fixado, que dependendo do tamanho do arquivo, vai variar o tempo de recuperação desse arquivo, mas sempre vai ter um delay do tempo de recuperação, uma espera para essa recuperação, por isso, para dados que são pouco acessados, até porque tu tem um custo quando vai recuperar esse dado. Tu tem um custo baixíssimo para tu manter esse dado armazenado dentro do Glacier, mas tem um custo maior, mais elevado quando tu vai recuperar esses dados. Que a ideia é tu dificilmente ter que recuperar esses dados ou recuperar com pouquíssima frequência esses dados. Cada arquivo dentro de um vault ele pode ter até 40 terabytes de tamanho. Então a gente pode ter um arquivo de 40 tera
dentro de um vault. Esse é o limite dele, tá? E a gente também pode trabalhar com permissões que podem ser bloqueadas. Enfim, a gente pode fazer as configurações de permissões dentro do Glacier. Ok? Então, falei um pouquinho do Glacier, mostrei algumas características do S3, principalmente, e essa é uma questão que causa confusão, por isso eu vou ressaltar. Tu tem duas maneiras de trabalhar com Glacier, tá? Dentro de um ciclo de vida do S3, em que tu vai configurar lá o teu dado para depois de tantos anos ir para dentro do Glacier, ou diretamente dentro do Glacier. Diretamente dentro do Glacier é meio complicado de trabalhar com ele, assim, não é fácil de trabalhar com ele. Tem que trabalhar ali com a API via command line, alguma coisa assim. Já dentro do S3 ele fica mais natural porque tu utiliza a interface do S3 e ele vai jogar teu dado para dentro do Glacier, mas tu vai conseguir trabalhar de uma maneira melhor, mais simples aqui dentro da interface do S3. Tá? Mas o Glacier tu vai trabalhar no S3 utilizando o Lifecycle. Então meu dado vai para o Glacier, tá? É mais ou menos isso que tu vai trabalhar. Dentro do Glacier mesmo, dentro das propriedades dos buckets do Glacier, aí tu tem as opções de trabalhar com tipos diferentes de armazenamento, tá? Tu tem o S3 tradicional e tu pode ter outras opções, com que é o com 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 recuperação, não, como é que a gente chama ali, com acesso menos frequente, que é o acesso IA, Infrequent Access, e também os tipos de baixa redundância, tá? Ele tem esse serviço aqui de análise de dados, ele vai te dar a dica, olha o teu dado aqui, ó, ele está muito tempo sem ser usado, então tu pode jogar ele para uma opção de de baixa de acesso infrequente, tal. Então ele vai te dar uma dica de utilização, de melhor utilização dos storages, através dessa análise dos seus buckets que tu pode fazer aqui. Ele vai te auxiliar nesse processo, tá? Mas para replicação é importante saber que existem outros tipos de storage, né, dentro do S3. Outros tipos de storage não, né? Pode ser outras propriedades, outros modelos dentro do S3, que é o dado infrequente ou de redundância reduzida, além do tipo padrão. E que também, através do Lifecycle, tu pode jogar teus dados para dentro desses modos de storage, até inclusive o serviço Glacier. Tu pode jogar teu dado para dentro do Glacier se o teu dado ele é acessado de forma muito infrequente, tá? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai fazer alguns exercícios práticos e depois a gente vai passar para o próximo ponto, né? Nosso próximo conteúdo, que é o EC2 e o EBS. Então agora vamos para os exercícios.